Palavra falada, capítulo 52. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouves Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 17 e 18. A palavra é vigoroso fio da sugestão. É por ela que recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade na tradição oral. Mas, igualmente com ela, recebemos toda espécie de informações no plano evolutivo em que se nos apresenta a luta diária. Por isso mesmo, se é importante saber como falas, é mais importante saber como ouves, porquanto, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. No templo doméstico ou fora dele, escutarás os mais variados apontamentos, apreciações acerca da natureza, críticas em torno da autoridade constituída, notas alusivas à conduta dos outros, opiniões diferentes nesse ou naquele assunto. Cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Contudo, a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas ou agravando-lhes a estrutura. Por tua resposta, converter-se-á o bem na lição ou na alegria dos que te comungam a experiência, ou transformar-se-á o mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. Saibamos, assim, lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade. Porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. E conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não hajam de vir à luz. Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, Jesus, nosso bom mestre, mais uma vez, gratidão por estarmos aqui reunidos nesse grupo abençoado, onde estamos estudando as cartas de Paulo. Que os mestres, os benfeitores que nos acompanham, possam nos intuir, nos ajudar para compreendermos as lições. E que tenhamos sempre em mente essa lição de hoje de Emmanuel, que possamos falar com sabedoria e ouvir com atenção e carinho. Que sejamos instrumentos sempre do bem e da paz na vida das pessoas que nos cercam. Envolva-nos, Senhor, ajuda-nos a entender o que vamos estudar hoje, para assim colocá-los em prática no nosso dia a dia. Abençoe todos aqueles aqui estão participando. Abençoe os nossos irmãos que na noite de hoje não poderão comparecer. Envolva-nos a cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja, gente. Muito boa noite para todos. Estamos aí em mais uma imersão na carta aos Coríntios. Estamos na primeira carta e semana passada nós iniciamos o capítulo 7. Chegamos a ler ele todo, não foi? A gente chegou a ler acho que até o 11, se eu não me engano. E depois a gente veio interpretando. Eu passei até uma recomendação para vocês, procurar lá no Livro dos Espíritos, sobre o casamento, sobre a ordem, o celibato. Não sei se vocês buscaram, mas para poder trazer e agregar valor ao nosso estudo aqui. Eu também trouxe algumas questões do Livro dos Espíritos.
Na minha marcação aqui, a gente fez o 1, né? Interpretamos o 1 e a gente ia dar sequência no versículo 2. Confere? Confere. Beleza, então. Só deixa eu acertar aqui, que eu mexi no layout. O que eu fiz aqui? Espera aí um instantinho, gente. Vamos lá. No Livro dos Espíritos, só para a gente poder fazer uma introdução, a questão 698, ela vai tratar do celibato, né? Ela fala: o celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Os espíritos vão colocar: não, e os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Então, olha só, a pergunta é se representa um estado de perfeição o celibato voluntário. Os espíritos vão dizer que os que assim vivem por egoísmo, aqui a chave é os que vivem por egoísmo, né? Eles desagradam e vão contra a sua essência. Já na próxima questão, na questão 699, da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? O que os espíritos vão falar? Isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior é o mérito. Então isso vai responder até o caso do próprio Paulo, que decidiu ser um celibatário, né, e ficar, né, por conta com um foco na progressão do cristianismo, nas pregações, na ser uma carta viva do Evangelho. Então, o Paulo está respeitando as leis naturais. O que Paulo colocou aqui para a gente, nos versículos que ele vem falar sobre esse casamento do homem e da mulher, do celibato, se você for procurar no Livro dos Espíritos, ele está conforme as leis naturais. Tá? Isso aí vocês podem fazer essa pesquisa e caso ache alguma coisa divergente, a gente traz aqui e a gente dialoga com vocês. Então vamos para o versículo 2. Todavia, para evitar a fornicação, tenha cada homem a sua mulher e cada mulher o seu marido. A palavra fornicação aqui, gente, vale uma interpretação dela aqui. Porque também pode significar impureza. Tá? Ela pode significar impureza e pode significar, claro, a fornicação significando também contatos sexuais ilícitos. Tá? Então a gente tem a significação de impureza e o significado de contatos sexuais ilícitos. Então a gente da outra vez, da semana passada, colocou até que seria a luxúria, né, as más inclinações do lado sexual. Então fica essa observação aí para a palavrinha fornicação. Versículo 3. O marido cumpra o dever conjugal para com a esposa e a mulher faça o mesmo em relação ao marido. Ok, né, gente? Livro dos Espíritos está aí falando disso aí também. A mesma coisa, conforme eu coloquei. Ele está conforme as leis naturais. Agora o versículo 4. A mulher não dispõe do seu corpo, mas é o marido que indispõe. Do mesmo modo, o marido não dispõe do seu corpo, mas é a mulher quem dispõe. Bem, o que Paulo traz no versículo 4 para a gente poder retirar conteúdo espiritual? Paulo está trazendo no versículo 4 a igualdade do homem e da mulher perante um casamento, perante um respeito mútuo no casamento. Aqui é igualdade.
A mulher não dispõe de seu corpo, mas é o marido quem dispõe. Do mesmo modo, o marido não dispõe de seu corpo, mas é a mulher quem dispõe. Então ele está colocando os dois em pé de igualdade. Os dois semelhantes. Nenhum é maior que o outro dentro do casamento. Então, aquela fala do capítulo anterior. Um só corpo, né? Sim. Eles formarão um só corpo. Uma só carne. Isso Uma aí. só carne. Isso aí. Exatamente. Isso O aí. que não era o pensamento da época, né? Não era o pensamento judaico, não. Judaico não. E nem romano também. Homem, tudo era permitido. O romano também não. Eles tinham as suas disposições. Era permitido algumas práticas de fornicação. Vamos colocar assim, porque é o termo que ele está usando. Homem. Para o homem. Claro, para o homem. Para o homem. Então, o Paulo, ele já alinha aqui. Né? Por quê? O que está por trás disso aí? Já que ele está falando de fornicação e agora ele passa para o casamento. Que um dos propósitos do casamento é impedir o uso errado da sua energia sexual. É impedir o uso errado, é impedir as práticas erradas do sexo. Um dos propósitos do casamento é a união sexual dos cônjuges. Então, muitos, quando olham esse versículo 4, eles trazem uma questão de preconceito sobre o uso do corpo da mulher, sobre o uso do corpo do homem. Mas a fala aqui significa o pé de igualdade da mulher para com o homem, do homem para com a mulher. Significa respeito. O respeito do homem para a mulher e o respeito da mulher para o homem. Respeito, igualdade. É igualdade entre os sexos. Essa interpretação de preconceito, como seria? Se ele está falando aí dessa dualidade, qual que é essa visão preconceituosa que eu não estou conseguindo enxergar? Porque eles se utilizam de uma outra fala de Paulo que a gente vai chegar. De que a cabeça da mulher da mulher é o homem. Então eles unem essa fala e mas o homem é dono da mulher. Quando eu falo isso, gente, as pessoas que têm, igual foi colocado aqui na mensagem de Emmanuel, o dom da fala, interpretar, elas retiram aquilo que mais se assemelha àquilo que ele quer mostrar. Então aqui, eu já vi pessoas falando, pastores aí no YouTube, que a mulher não dispõe do seu corpo, mas é o marido quem dispõe. Ponto. Não fala o restante. Entendeu? Não fala. Então, assim, para aquele que não estuda, para aquele que não vê, ficou o dito disso aí. Então, ouviu e estabeleceu aquilo como uma verdade. Então, por isso que o grande exercício nosso é ler, retirar o conteúdo espiritual, né, vivificar o espírito e entender nas entrelinhas o que Paulo quer passar. Ok? Então, ele traz essa igualdade entre os sexos, usando a mesma expressão para referenciar ambos. Então, as ideias, igual a Jane puxou aí muito bem, as ideias judaicas, gentílicas, vamos botar assim, romanas, sobre a mulher, sobre as relações matrimoniais, aqui ele foca o que tem que ser. Então, aquilo ali de que a mulher é propriedade do marido, ele não fala isso aqui. Ele não está falando isso aqui. Ele está falando da questão do respeito. Então, ele está falando de um relacionamento, de um nível moral e espiritual razoável. Bem, é isso aqui. Nenhum é propriedade do outro. Os dois se dão como respeito. Ô Sidney, também na questão 696, 695, 696, no Livro dos Espíritos, fala sobre essa questão do casamento como um progresso, um estado de evolução moral da humanidade, né? E tem a ver com isso que a gente está buscando. É a 696, né?
695 e 696. Certo. Ok, obrigado, Maria. Porque assim, indiretamente, ele está falando que a gente, aqui, gente, ele está falando contra o adultério, ele está falando contra a poligamia. Esse versículo 4 aqui é chave, gente, para a gente interpretar até outras coisas que ele vai falar na frente. Então, assinale esse versículo 4 aqui, passa uma linha aí, um marca-texto aqui, que isso aqui é muito importante. Ele continua falando aqui, ó, não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo e por algum tempo, para que vos entregueis à oração. Depois disso, voltai a unir-vos, a fim de que Satanás não vos tente mediante a vossa incontinência. Então, vamos lá no 5. Ele está sugerindo que esses casais de Corinto talvez estavam se recusando a manter uma intimidade sexual, com base em interpretações totalmente equivocadas. Por quê? Porque aqui ele está falando de um período de abstinência de comum acordo. Ele chega a mencionar, vocês viram aqui, que esse período de abstinência pode ser até para poder se entregar à oração. Mas, de novo, coloco aí, puxa uma setinha e escreva aí. O que Paulo novamente está falando aqui é respeito. É relacionamento no nível moral respeitável com o seu cônjuge. Por quê? Ele está falando assim, não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo. Se é de comum acordo, tá ok para você? Tá. Então tá ok para mim também. É o respeito. Tá? Então aqui, cadê? Ele falta voltai a unir-vos a fim de que Satanás, o opositor, o adversário, não vos tente a vossa incontinência. Né? Então, aqueles que praticam celibato dentro do casamento, mas tem que ser de comum acordo. Porque se não for de comum acordo, o opositor, os espíritos, vão tentá-lo naquela área ali. Né? Satanás virá tentar. Está aqui. E se não for de comum acordo, um dos dois estará fragilizado e aí cairá com mais facilidade nas tentações. Exatamente isso. Por isso que tem que ter diálogo no casamento. Tem que ter conversa. Tem que ter respeito pelo corpo do outro. Tem que ter respeito principalmente na área sexual. Entendimento. Isso aí. Entendimento, a sabedoria. Comum acordo, gente. Respeito. Diálogo fraterno. Tem que se falar. Então, quando ele fala aqui incontinência, a última palavrinha aí do versículo, o ato, é a incapacidade que você tem de se controlar. Por isso que ele está falando de Satanás, está falando do opositor, está falando do adversário. Então, entre linhas, vamos lá. Paulo aconselha os casais de Corinto a viver de uma forma equilibrada, respeitosa. Respeitosa. Tá? Isso que ele está colocando aqui. Por isso que ele está pontuando muitas coisinhas. Mas atrás disso aí, gente, tem a questão moral. É o que está sendo falado. Também, Sidney, ele trabalhou muito bem no item anterior, o corpo ser o templo de Deus. Né? Então, o alicerce para essa informação já foi passado. Ele já deixou o motivo para tal, né? Então, toda essa questão moral, do respeito e tudo, porque aqui nós somos os administradores de Deus, os ministros de Deus, e o corpo é esse templo onde Deus habita. Isso aí. Né? Então, no sentido espiritual, é essa questão mais profunda também. Exatamente. E tem itens que, como assim, que Paulo coloca, que fala assim, isso aqui é inegociável. Isso aqui tem que ter. Isso aqui não se abre mão. É um desses itens aí que você acabou de falar. É esse item anterior aqui. Isso aí que é inegociável. Para você viver uma vida saudável entre casais, tem que haver isso aqui. Senão vai haver um desequilíbrio. E eu achei muito bonito
quando fala aqui na questão, no capítulo 22, sobre a indissolubilidade do casamento, no item 3, vale a pena ver, porque ele fundamenta tudo isso que a gente está conversando na lei do amor. Uhum. Tem são 3 linhas, eu vou ler, pode? Pode, lógico. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e fossem 2, e não um somente, a amá-los e cuidar deles, e a fazê-los progredir. Então, eu achei isso o que expande essa questão, que vai além do casal, e abarca a família. Uhum. Porque como fica a família numa situação dessa de luxúria, um já vai sofrer, os outros também sofrerão ali, né? Sim, 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 perfeito. Muito bom. Abrange, igual você falou, abrange a família toda, né? Ali nós estamos, a gente está falando de o homem e a mulher, está falando do cônjuge, está falando do marido e da esposa. Eles são os pilares do lar. Sim. É bonito, viu, gente? Vale a pena ler. É lindo. Uhum. Continuemos. Digo isto como concessão e não como ordem. Quisera que todos os homens fossem como sou, mas cada um recebe de Deus seu dom particular, um deste modo, outro daquele modo. Então aqui a gente vai começar a entrar na questão do celibato, né? Então assim, alguns estudiosos falam, Paulo está refutando o casamento, Paulo está enobrecendo a vida de solteiro, o Paulo não quer saber de casamento. E não é assim. Mais uma vez, a gente tem que ler com muito cuidado, com muito respeito o texto, porque a gente tem que entrar dentro da energia de pensamento qual Paulo quer nos mostrar. A gente tem que entrar ali. É claro que a gente está determinado lendo no nível. Pode ser que daqui a tantos anos, a tantos entendimentos, a gente esteja lendo o nosso nível, mas esse é o nível que nós estamos. Então, alguns falam assim, Paulo era contra o casamento. Paulo viveu uma vida celibatária. Aí até no estudo passado, eu trouxe até uma teoria que Paulo casou e depois que ele conheceu Cristo, a mulher separou dele. São só teorias. Eu trago isso porque os livros que eu leio trazem comentários disso aí. Então, para você ver o nível que eles pensam. Nós conhecemos o Paulo Estevão. E através do relato de Emmanuel, a gente sabe do amor dele por Abigail. Exatamente. E a gente sabe que depois que Abigail morreu, é que ele se entrou nesse conceito de não mais ter mulher. Né? Opção. Mas a maioria dos estudiosos não tem esse conhecimento. Não tem, E eu já puxando o gancho que a Jane falou aí do Paulo Estevão, eu trouxe um pedaço do Paulo Estevão no capítulo 3, da segunda parte. Capítulo 3, segunda parte, chamado Lutas e Humilhações. Para dar um contexto, Paulo estava muito triste. Ele estava muito pensativo. E aí o Emmanuel vai retratar o pensamento dele. E aí depois vai aparecer Estevão e Abigail. Olha só o contexto do que a gente está falando. Emmanuel descreve assim o pensamento de Paulo. Naqueles dias silenciosos e longos, jamais pudera esquecer a noiva morta, lutando por erguer-se espiritualmente acima dos sonhos desmoronados. Por mais que estudasse o Evangelho, intimamente experimentava singular remorso pelo sacrifício de Estevão, que, a seu ver, fora pedra tumular do seu noivado futuroso. Suas noites estavam cheias de infinitas angústias, às vezes em pesadelos dolorosos. Olha como que a mente de Paulo estava naquela angústia. E aí quem que aparece? Estevão e Abigail, em sonho para ele. E aí o Emmanuel descreve:
Os 2 irmãos, que voltavam a encorajá-lo, aproximam-se e falam: Levanta-te, Saulo, disse Estevão com profunda bondade. Que isso? Choras? Perguntou Abigail em tom blandicioso. Estaria desalentado quanto a tarefa apenas começa? Queria falar das suas alegrias infinitas, agradecer tamanha dádiva, mas indômita emoção lhe selava os lábios e confundia o coração. Não pôde furtar-se às reflexões do homem, esquecer os sonhos desfeitos. Lembra-os, acima de tudo, naquele glorioso minuto da sua vida. Pensou no lar, pensou nos filhos que ele poderia ter tido com Abigail, mas Abigail falou para ele: Nunca nos faltará um lar, temo-los no coração de quantos vierem à nossa estrada. Então, isso que a Maria falou em termos de um casamento espiritual, um lar espiritual, um consórcio espiritual, isso foi o que aconteceu com Paulo e Abigail. Os filhos, para ela, seriam aqueles que viriam a aderir ao Cristo. O lar seria todos aqueles que também aderissem às igrejas. Então, o amor que Abigail tinha por Saulo só aumentou depois. Só aumentou. Devido ao trabalho dele e devido à conjunção que os dois tinham, a afinidade que os dois tinham. Então, a gente observa que quando Paulo escreve isso, ele já tinha tido esse sonho, ele já tinha tido essa visita. Então ele escreve com uma determinada energia de sabe o que eu estou falando. Então, puxando o que a Jane falou, conhecer essa perspectiva de Paulo, do Paulo Estevão, nos ajuda e muito a compreender essas vertentes do texto. Ajuda. A gente não fica nesse vazio das cogitações. A doutrina espírita é uma bênção para poder interpretar Paulo Estevão, para interpretar as cartas de Paulo. E o próprio texto lembra também a nós, no começo, quando apresenta o Paulo, que ele não era uma pessoa dada a fornicação para questões sexuais. Né? Para ele também isso já era um ponto. Então, assim, quando ele fala dele, ele fala da história de vida dele, de um comportamento antes e depois de Abigail. E durante, né? Com ela perfeito. Porque assim... E essa experiência dele é que ele está alertando aos casais para aproveitarem, se amam, né? Não deixem acontecer o que aconteceu comigo. Eu deixei escapar o amor da minha vida. É isso aí. E é muito interessante porque assim, na descrição de Emmanuel ali no Paulo Estevão, Saulo era um homem bonito, andava de biga romana, ele andava trajado. Tanto é que no início do livro, se vocês se lembram, as mulheres morriam de amor por ele. E ele era um homem casto, ele era um homem que queria se entregar um amor e viver um amor com aquela pessoa. Então ele tinha todas as possibilidades de ser um homem promíscuo. Mas já era da índole dele. Já era da índole dele, já era do espírito dele manter esse grau de relacionamento respeitoso, amoroso com aquela que viria a se consorciar. Por isso que eu estou falando, ele fala com muita propriedade. De Abigail, não por falta de amor, né? Isso que deve doer. Isso que doeu. Isso que doeu. Porque ele ficou frente a frente na visão Saulo, lei de Moisés ou a irmã daquele que foi contra a lei de Moisés. A lei de Moisés pesou. A lei de Moisés pesou. E ele, assim, friamente, ele termina o relacionamento junto com o Estevão morrendo ali. O Estevão morrendo ali. Então, e quando ele resolve retomar o relacionamento, ela não tinha mais corpo físico para isso. Não tinha. Porque foi uma decisão neste momento, mas passado um tempo ele faz a reflexão. Isso aí. Né? É muito interessante e nos leva a várias reflexões. Quando a gente está dentro dessa carta aqui
e trazer Paulo e Estevão, como que o estudo, vamos dizer assim, a gente fica até arrepiado de tamanhas conjunções que a gente vai achando dentro da personalidade de Saulo Paulo. Como que ele vai falar com propriedade? Como que ele vai falar com energia? Né? Tanto do casamento, que ele era uma pessoa respeitosa, antes não conseguiu se consorciar, mas ele trazia isso na índole dele. E agora na questão do celibato. Como que ele vai tratar? Valéria levantou a mão. A Campos. Bem, a hora que quiser falar, pode falar. Não sei se levantou sem querer. Ai, desculpa. Desculpa. Agora vocês estão me ouvindo, né? Estamos te ouvindo. Ah, tá. No caso dele ser uma pessoa bonita, com poder e ter mantido essa castidade, então fica assim, né, muito visível que ele era um espírito muito superior nessa parte aí já, né, porque ele veio já sabendo dos comportamentos que ele deveria ter e passou para a gente então, né? Excelente. Essa área, Valéria, ele já venceu em outras existências. Pois é. Para ele não foi tão difícil assim. Ele trouxe como assim, uma prova daquilo. Ele veio com a beleza, ele veio com a riqueza, ele veio com status social. Era uma prova para ele. Era uma prova, de qualquer maneira, era uma prova. Ele estava encarnado, mas ele conseguiu se manter ali naquele estado ali. Entendeu? Por isso que ele fala com propriedade aqui. Muito bom. Obrigada. Onde que eu tô? Então, assim, o Paulo, ele não está censurando o casamento. Tanto é que ele fala assim, se você não for casar, então que você se dedique a uma causa. Que você se dedique a uma causa, né? E ele vem colocar, quisera que todos os homens fossem como eu, como sou, mas cada um recebe de Deus um dom particular, um dom deste, outro daquele. Então, assim, ele está falando assim, cada um vai vir com essa expertise, com essa prova. O fato de ser casado não impede ao homem ou à mulher de ser um seguidor do Cristo, de exercer a caridade, de cuidar da família, de ser honesto, né? Então, sendo casado ou solteiro, a possibilidade do trabalho é imensa. Sim. Eu me lembro do André Luiz explicando a energia criativa, a energia sexual criativa, né, que todo ser humano possui, né? O espírito possui essa energia. Ele dedica o capítulo 10 no livro No Mundo Maior, se não me engano, só para estudar sobre essa energia do sexo, explicando exatamente que ela não é apenas do corpo, né? Então, assim, isso que a Jane falou, casado ou não, todos nós possuímos esta energia criativa. Qual é a destinação a ser dada a ela, né? Na criatividade, nas artes e tudo mais. No capítulo 13 também do Missionários da Luz, quando ele vai falar da reencarnação de Segismundo, ele também dedica uma parte grande a respeito disso. Tem até uma frase aqui, ao demais não devemos esquecer que o sexo na existência humana pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja o sexo. Então, nesse livro também ele fala bastante dessa questão do sexo usado de forma muito bom. Educada, né? E o que o Paulo está trabalhando, né? E o que vocês acabaram de falar. Se você não vai utilizar sua energia sexual, se você é celibatário, que você possa trazer essa energia criativa para outras coisas, essa energia criadora, que é íncita dentro do ser humano. Todo mundo traz isso aí. Chakra. Né? Aí continua ele, gente. Aqui, ó. Contudo, estou no versículo 8. Digo aos celibatários e às viúvas que é bom ficarem como eu. Mas se não podem guardar a continência, casem-se, pois é melhor casar-se do que ficar abrasado. Ele trata... Gente, ele está tratando o respeito pelo próprio corpo. Ele está tratando o respeito que você tem pelo seu próprio corpo. Então, assim, você sentiu, eu preciso ter alguém, eu preciso de uma companhia. Então vai, casa-se.
Mas não, eu não preciso, eu consigo canalizar essa minha energia sexual para uma causa, etc, etc. Ok, tanto que ele fala assim, é bom ficarem como eu, mas se vocês não conseguem... Você vê que a opinião dele não é uma opinião dogmática, não é uma opinião taxatória. Ele não está falando assim, fiquem como eu, casem-se, separem-se, celibato. Não. Você vê que ele tá flutuando nessa aí. Só que nesse flutuar, a base disso tudo é o respeito. É a moralidade. É o que você tem que ter, amor a si próprio. Tão interessante que o Paulo é muito incisivo em muitas questões, É. né? Nesta aqui, ele faz essa flutuação. É o nível de entendimento, porque para muitas outras, lembra da questão da circuncisão? Sim, Né? sim. Então, assim, o Paulo é aquela criatura que ele decide, né? Ele sabe para onde ele está indo. Agora, quando é com ele nesse aspecto, ele dá o exemplo dele e pede autoconhecimento a tanto um quanto o outro para viver a melhor vida. Exatamente. É o autoconhecimento. Você tem que ser o que ele está falando. Ó, seja como é, mas se você não puder, se você se conhece a si mesmo e sabe que não vai conseguir, vai e casa. É isso. Muito bom. Versículo 10. Quanto àqueles que estão casados, ordeno não eu, mas o Senhor. A mulher não se separe do marido. Se, porém, ou de novo a flutuação. Se, porém, se separar, não se case de novo ou reconcilie-se com o marido. E o marido não repudia a sua esposa. Então, olha só como que ele flutua. É bom vocês estarem casados, mas se vocês não conseguirem, então se separem. De comum acordo. Tá? Ou se não quiser casar de novo, reconcilie-se com o seu marido. Até isso ele vem para você, ó, vai lá, conversa com ele, reconcilie-se. Né? E o marido não repudia a sua esposa, ou seja, não trata ela como uma pessoa não grata. Mantenha uma amizade, mantenha um relacionamento. Isso é respeito, gente. Aí, do bloco 12, a Joelma falou, Paulo sempre dá a possibilidade do livre-arbítrio. Ok. Quando isso não interfere dentro da moralidade. Quando isso não vai bater dentro das leis, contra as leis de Deus. Ok. Por isso que eu recomendei. Vai no Livro dos Espíritos, vai lá, porque o que Paulo está falando aqui é uma baita de uma interpretação de que 1800 anos para frente o Livro dos Espíritos ia colocar de uma forma muito mais clara do que Paulo está colocando. Sidney. Sim. Tem um livro da Joana, Dimensões da Verdade. Capítulo 5.4 vai abordar sexo e compromissos. É interessante. Dimensões da Verdade, o livro? Eu não tenho esse livro. Eu também não conheci, achei no NEP. Capítulo, qual capítulo, onde é? 5.4 Sexo e compromissos. Muito bom. O livro chama Dimensões da Verdade. Muito bom. Vou ler sim. Aqui, do bloco do versículo 12 até o versículo 16, Paulo vai tratar de casamentos mistos. Então vamos lá. O primeiro bloco, eu acho que eu esqueci de falar para vocês. O primeiro bloco é do 1 até o 11. Eu falei isso para vocês? Não sei. Falou. Tá, então ele está tratando do casamento e aqui vai falar do casamento misto. Então vamos lá. Aos outros digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem esposa não cristã e está consente a habitar-se com ele, não a repudie. E se alguma mulher tem marido não cristão e se consente a habitar com ela, não a repudie. Você está vendo o jogo de palavras? A mesma coisa que ele fez lá do homem da mulher do homem? Ok. A regra que vale para um, vale para o outro. Igualdade. Tá? Quer de eu,
tá aqui. Pois o marido não cristão é santificado pela esposa, e a esposa não cristã é santificada pelo marido cristão. Se não fosse assim, os vossos filhos seriam impuros, quando na realidade são santos. Se o não cristão quer separar-se, separe-se. O irmão ou a irmã não estão ligados em tal caso, foi para viver em paz que Deus vos chamou. Na verdade, como podes ter certeza, ó mulher, de que salvarás o teu marido? E como podes saber, ó marido, que salvarás a tua mulher? Vamos lá, gente, por partes, bem calmamente. Então, olha só nesse primeiro versículo 12 que a gente acabou de ler. Ele está falando o seguinte: eu mesmo digo, não o Senhor. Paulo está emitindo a sua opinião. É porque lá em cima ele fala que não é ele que ordena, e sim o Senhor. Isso aí. Lá no versículo 10. Isso aí. Então ali ele já deu o tom de que quem é que está vindo isso aí, de onde que vai. Isso aqui é uma lei natural. Aqui ele está emitindo a sua opinião. Então é uma palavra carregada de autoridade dele, do apóstolo Paulo. Então, o que Paulo vai trabalhar aí, que a gente viu? Esses casamentos mistos. Então, isso pode acontecer desde que cada cônjuge, de novo, a palavrinha-chave, respeite o outro, que vive em harmonia com a diferença dentro do lar. Por quê? Ele vem falar dos filhos. Os filhos vão ver essa diferença. Os filhos vão ver o respeito. Então, o que ele fala aqui? Serão santos. Ou seja, eles vão crescer com visões de diferenças mais respeitosas. Eles vão alinhar o comportamento deles. Então ele está falando, se um dos cônjuges quiser separar, aí no versículo 15, separe. Embora você fosse chamado para viver junto. Né? Então, quando Paulo chega aqui no versículo 16, quando ele fala que a gente não pode ter certeza de salvar um outro, pode falar, Verônica. Mas naquela sociedade era permitido a mulher se separar? Não era só o homem que podia repudiar? Na sociedade judaica, sim. Só o homem. Só o homem podia repudiar. Ali não, ali ela podia também? Ela já tinha na sociedade romana existia sim. Porque ele está colocando aqui em pé de igualdade. Eu queria saber se na vivência deles isso acontecia. Na sociedade romana existia, embora não era uma prática muito grande. Não era comum de acontecer, por ter várias barreiras. Mas o homem podia se separar. Sim. Tá? Na sociedade romana isso tinha lei para isso aí, mas não era tão comum não. A sociedade judaica não. O homem que podia repudiar sua mulher. Ela não. Ela não. Inclusive ela não tinha nem direito sobre si mesma, porque se ela ficasse viúva, ela tinha que se ela fosse viúva e não tivesse filho, tinha que casar com o irmão do morto. Do cunhado. Entendeu? E não tinha como sobreviver também. Uma mulher repudiada era... Por isso que muitas viviam de prostituição. Por isso que Jesus vai falar: vós repudiastes a mulher por tão pouco, as vossas leis. Naquela época, só para vocês terem uma ideia, você poderia repudiar uma mulher se ela fizesse uma comida que você não gostasse. Você podia se separar dela. Você não precisava nem de motivo. Queria trocar umas 40 por 2 de 20, você estava liberado. Em verdade, como são leis humanas, né, porque inclusive essa lei judaica, ela é contra uma das leis dos 10 mandamentos. Então é uma lei humana. Então o que Jesus fala? Vocês criaram essas leis por causa da dureza do coração de vocês. Por quê? Quando chega um homem e vira e fala assim: você fez uma comida que eu não gosto, eu vou te separar de você. Ele já queria separar dela, ela só precisava de um motivo. Entendeu? Então essa sociedade de Corinto, me lembra aí, ela ainda era nessa época romana. Grego, Romana.
Tá. Romano. Domínio romano. O domínio Então, romano. Então, por isso que ele está falando isso, porque dentro das leis romanas isso era permitido. Existia, sim, sim. Embora não acontecesse com tanta frequência. Né? Se você for pegar Romana foi o pai e a mãe de todas as nossas leis até hoje, né? Né? Dá-lhe povo ariano. Não, porque ele está dando muita ênfase a essa igualdade. Sim, né? sim. E, historicamente isso não existia, por isso que eu estava perguntando. A igualdade está com base no Senhor. A opinião dele aqui está com base nele. Entendeu? A dificuldade que ele deve ter enfrentado para quebrar essa barreira. Aí é outro, né? é outro trabalho, né? Porque olha o versículo 16 que interessante. O Paulo vai colocar a questão de que se você insistir, e talvez a intenção dele, acho eu, seria que foi concedida uma separação por discordar da religião. E ele coloca que se o cônjuge cristão insistir no matrimônio por pensar que a sua influência poderá salvar o outro, não. Como que eu posso ter certeza? Entendeu? Que eles falam assim, olha, eu vou me casar com uma pessoa de outra religião, mas assim, eu vou ser tão convincente que eu vou converter. Ninguém tem certeza disso. Como posso ter certeza que eu vou salvar a minha esposa? E a esposa como pode ter certeza que vai salvar o marido? É isso que ele está falando. Se você se casou gostando dela, mas no fundo, tendo que você vai converter, não, aí não. Por isso que muitas religiões pedem a conversão antes do casamento. Pode ser. Tem algumas que pedem. Então ele vai falar assim, né? Então nesse caso, é melhor cada um buscar sua missão em outro lugar. Ou é melhor seguir em paz. O que ele está falando. Como você pode saber que você vai salvar? Ou seja, o que ele está dizendo entre linhas é assim, eu vou me casar, mas ela vai passar para a minha religião. Você não pode ter certeza? Como você sabe que você vai salvar ela? Né? Então, assim, dentro do... Eu interpretei aqui também, além dessa questão da religião, eu interpretei também no sentido moral. Por exemplo, o marido ele tem hábitos não muito ecológicos, e aí você casa achando que não, que depois do casamento você vai trazer para ele para a sua maneira de agir, para suas ideias, pelo seu comportamento. E às vezes isso não acontece. E às vezes acontece o contrário. Pode ser, pode ser. Plausível. Perfeitamente. Tranquilo isso aí. Vamos lá. Então, vamos agora ao versículo 17, ok, gente? Finalizamos esse bloco aqui do 12 e 16, ok? Agora o 17. Ademais, viva cada um segundo a condição que o Senhor lhe assinalou em partilha e na qual se encontrava quando Deus o chamou. É a regra que estabeleço para todas as igrejas. Foi alguém chamado à fé quando circunciso? Não procure dissimular a sua circuncisão. Foi alguém incircunciso chamado à fé? Não se faça circuncidar. De novo, gente, como que ele está trabalhando lá e cá? Como que ele está indo lá e cá? Ele está falando de judeus e ele está falando de pagãos. O que ele quer falar aqui? Gente, permaneçam com a sua identidade cultural. Mas trabalhe o amor, trabalhe a caridade, trabalhe a fé. Então, você pode continuar sendo grego, você pode continuar sendo um coríntio, você pode ser romano, da onde você for. Você mantém a sua identidade, mas você tem que ter esse respeito. Então, quando ele fala assim, né, lhe assinalou em partilha, ou seja, na condição que foi colocada, em tomar parte do seu objetivo, isso é importante, tá, gente? Essa condição de partilha que ele está colocando aqui é tomar parte do seu objetivo, é o autoconhecimento. Que ele está falando, viva cada um na condição que Deus lhe deu, na sua missão. Na aliança que foi feita, que foi escolhida para ser vivenciada, né? Isso aí.
E a gente vai falar muito de aliança na segunda carta aos Coríntios. Paulo vai abordar essa questão de aliança, que é uma perfeição. Falar da aliança de Moisés, vai falar da aliança de Jesus. Vai ser muito bonito. Então, o que ele fala? Você tem que levar o amor que Cristo nos ensinou. Foi chamado à fé cristã e já estava circunciso, né? É o que ele está falando aqui no versículo 18. Mantenha-se. Mantenha-se. Você não está desrespeitoso por causa disso, não. Você foi chamado à fé cristã e não foi circuncidado? Mantenha-se, não tem problema. Não é a aparência exterior que vai manter você fiel. É isso aqui, gente. O que Paulo diz aqui é o que a gente fala muito na doutrina espírita. Seja cristão aonde você está. Florescer aonde você foi plantado. Seja cristão com quem você estiver, aonde você estiver. É renovação. Coerência. Coerência. Olha o que ele fala aqui no 19. A circuncisão nada é. E a incircuncisão nada é. Ele trabalhou muito isso lá. Foi. E ele está de novo aqui, né? Como essa carta para os Coríntios, ele está falando. Gente, grifem isso aqui. O que vale é a observância dos mandamentos de Deus. Você é um judeu que aderiu a Cristo? Seja o melhor judeu que você consegue ser. Você é um gentio que aderiu a Cristo? Faça o seu melhor. Mude o seu comportamento, transforme-se. Você vai continuar sendo um judeu. Mas o que importa é a sua transformação moral. Permaneça cada um na condição que se encontrava quando foi chamado por Deus. A sua identidade. Você vai se transformar. A sua identidade cultural permanece. Você vai se transformar. Olha só que bonito. Era escravo quando fosse chamado? Não te preocupes quanto a isso. Eu fui um escravo, agora eu sou um Cristo, mas não te preocupes, você em Cristo. Você tem a fé, você é um homem, você é uma pessoa. Ao contrário. Trazendo isso para os nossos dias, é essa questão que não importa qual religião que você está. Haja da forma mais correta naquela região. Qual que é a melhor religião? Aquela que você está. Então, viva os preceitos da religião com fé, observando as leis, que é isso que importa. É o que Emmanuel fala, e eu adoro essa frase de Emmanuel, está na introdução do Caminho, Verdade e Vida. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas é que temos naufragado 1000 vezes. Por fazer diferenciações é que temos naufragado. E é muito interessante o pensamento do Paulo, porque ele fala, mas ele está sempre embasado, né? Ele vai criando, que eu entendo, ele vai criando o alicerce. Quando a gente para trás estava estudando com ele sobre Apolo, lembra? Sim. Ele estava fazendo, não tem distinção. O que realmente destaca? É a obra de Deus. Né? Então, em vários momentos ele fala, aquele que planta, aquele que rega, nada é. O que importa é realmente a obra divina. Então, ele está de novo dizendo com outras palavras, porque ele está falando para uma comunidade, quer dizer, cada um vai destacar uma coisa. Mas ele repete com palavras novas, mas o ensinamento é de respeito e de igualdade, né? Exatamente. Por isso, Márcia, é excelente o seu comentário, porque esse é o estudo entre linhas. Esse é você pegar e extrair dali. Porque ele vira e fala assim, olha, aqui no versículo 19 está assim, a observância dos mandamentos de Deus, a observância, vamos dizer assim, das leis naturais, da lei da moralidade, o capítulo 3 do livro dos Espíritos. Você é ateu.
mas é uma pessoa benevolente, é paciente, ajuda. O que vale é a observância dos mandamentos de Deus. Ah, você é espírita. Ah, mas você não trabalha a si mesmo, vive reclamando, faz intriga. O que vale é a observância dos mandamentos de Deus. É muito semelhante ao Cristo, né? Como o Cristo agia com a gente, né? Não perdia uma oportunidade de nos ensinar Sim. O amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo. Em todo momento estava aí, né? Quando ele falava, a gente percebia aquela mensagem que estava ali embutida. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que veja. Então, aqui, Paulo, do 21 a 23, ele vai trabalhar no escravo. Né? Era escravo quando foi chamado, não te preocupe quanto isso. Ao contrário, ainda que te pudesses tornar livre, procura antes tirar proveito da tua condição de escravo. Pois aquele que era escravo quando chamado no Senhor, é liberto no Senhor. Isso aqui tem que grifar. Da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo do Cristo. Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Não vos tornei escravos dos homens. Importantíssimo. Por quê? Ô, Sidney, Oi. e a letrinha aí da BJ, acho que explica bem isso aqui, ó. Que são os escravos espiritualmente, do seu modo de ver e dos seus costumes. Ah, tá. Do 23. Ok. Isso. Ok. Do versículo Escravos 23. espiritualmente. Ok. Isso. Beleza. Oi. A gente poderia também tirar proveito da tua condição de escravo, tirar um ensinamento da situação em que nos encontramos, né? Porque seja na dor, seja na posição que ocupamos, na dificuldade, o escravo aí no desafio é a oportunidade de tirar um ensinamento. Vários ensinamentos, né? Vários ensinamentos. E que é difícil para todos nós, na condição de escravo, aí, né? Muito bom. Tirar ensinamento na vida, né? Escravo aí na vida. Da vida. Escravo de estar encarnado, escravo de estar num corpo, escravo aqui, né? É uma simbologia. Florescer onde estamos plantados. Porque o Paulo, ele aqui no versículo 21, ele iniciou com a mente, a simbologia do escravo. Porque o escravo, naquele tempo, ele podia comprar a sua própria liberdade. Se ele conseguisse juntar dinheiro fazendo um esforço, um trabalho extra, ele poderia comprar a sua própria liberdade. E aí, depois o Paulo entra, igual ele falou aí no versículo 23, ele entra que o cristão foi comprado por Cristo. Portanto, ele é propriedade do Senhor. Não importa a posição que você esteja, você é livre. Então, aqui está explicando para ele não ser escravo no seu modo de pensar, no seu modo de agir, né? No seu modo no de seu vida. Egoísmo, no seu mundinho, entendeu? Não seja escravo das suas paixões. Por quê? Porque Cristo comprou você. Você foi um alto preço. Ele pagou um alto preço por estar lá na cruz, por mostrar a redenção, por mostrar o perdão. Você foi chamado mesmo nessa posição. Entendeu? Chamados para ser livres. Chamado para ser livre com Cristo. Isso até na segunda carta aos Coríntios, Paulo vai trabalhar também muito isso aí. Prisioneiro ou liberdade em Cristo. É muito bacana. Eu acho que isso aqui está no
capítulo 4, capítulo 3, alguma coisa da segunda carta aos Coríntios. Ele vai trabalhar muito isso aqui também. Até isso que a Márcia falou, ele trabalhou uma coisa lá em Romanos. E aqui a gente está vendo que ele está repetindo de uma maneira diferente. E isso ele vai fazer na segunda carta aos Coríntios também. Só que a segunda carta aos Coríntios, ele vai ser mais espiritual. Aqui ele está tratando muito essas ocasiões bem pontuais. E olha quanto conteúdo espiritual a gente está tirando de um texto que vai falar de casamento e virgindade e de fornicação. Olha só, gente, quanta coisa nós estamos tirando aqui. Por quê? Porque Paulo permitiu isso. Porque o intuito de Paulo não é o texto. É o seu comportamento que você vai extrair daquilo que eu estou falando, daquilo que Paulo está falando. Se fosse só o texto, a gente não estaria nem aqui discutindo. É algo mais, é sempre algo mais, o Espírito vivifica. Então, as cartas de Paulo, as palavras de Paulo, estão recheadas de conteúdos espirituais, porque foram intuídas por Abigail, foram intuídas por Estevão, foram intuídas por Jesus. Isso que é o grande importante, isso que é bonito nas cartas de Paulo. Isso, porque por isso que assim, ele vem falar, a letra vai matar, não me interpretem na letra. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falei assim, grife o 21 e o 23, o 24, porque é muito bonito. Cristo pagou um alto preço. E você quer fazer escravo de você mesmo? Eu já te resgatei, eu estou aqui te resgatando. Gente, deu hora aqui, pelo amor de Deus, me avisem. Só para fechar aqui o 24, só para fechar o 24. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que se encontrava quando foi chamado. Mantenha a sua identidade, mas você tem que se transformar. Mantenha a sua identidade, mas você é transformador. Você é um agente transformador da sua vida. Fechamos aqui, gente. No próximo estudo, a gente vai trabalhar esse terceiro bloco aqui, que é do 25 ao 35. Muito intenso hoje, né, gente? Hoje foi um pouquinho mais puxado. Mas, é o que eu falo, o propósito do grupo é trabalhar conteúdos espirituais. Se a gente for ler o texto, ler o texto, a gente já tinha acabado até a carta lá. Foi muito intenso, mas não foi tenso, foi lindo. Boa, Maria, muito bom. Deixa eu marcar aqui. Certinho, gente. Ok. Quem pode fazer a prece para nós aí para o encerramento? Dando graças. Dando graças é boa, né? Ô Magda, você tá caladinha aí, escondidinha? Você pode fechar para nós, fazendo a gentileza? É porque eu tô tossindo muito, tá enjoado. E aí ficar tossindo o tempo inteiro não dá, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai mandar energia positiva para você agora. É só essa observação dele quando ele fala daqui, ó, que alguém paga o alto preço, ele termina, né, nesse parágrafo, nesse versículo. Lá no 20, ele fala isso também, no capítulo 4 da fornicação. Isso. Então ele vai estar sempre reforçando, lembrando a gente sempre disso. Exatamente. Né? E vai mudando, ele vai potencializando isso aí, para fixar, né? Muito bom. Então a gente vai agradecer a Jesus, agradecer a espiritualidade amiga que esteve conosco durante todo esse tempo, nos auxiliando a entender essas mensagens que Paulo nos trouxe. Que possamos, Jesus, colocá-las no coração, na mente, para aplicá-las nas nossas vidas, nos nossos comportamentos, no nosso caminhar. Que a sua paz e o seu amor abençoe a todos, indo em cada lar, abençoando, tratando, cuidando de cada um de nós que estejamos necessitados. Sabemos que estamos. Estendemos também esse pedido para a nossa FEAC, para os trabalhos que estão acontecendo ali, os estudos que estão sendo realizados, os tratamentos que estão sendo realizados. Pedimos também pelo nosso universo, pelo nosso país, para que tudo aconteça da melhor maneira possível para todos nós. Permaneça conosco, Jesus, hoje, agora e sempre.
Que assim seja. Assim seja. Muito